Rei da Glória, ao Rei dos Reis. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, soberano Deus, é Jesus, é Jesus, é Jesus, Deus da glória e homem se fez, morando de dores, cego sofredor, padecer, sim, Jesus padeceu, sem crer, se entregou sua vida, de forma espontânea ele a deu. Ninguém poderia obrigá-lo, foi seu próprio amor que o moveu. Por isso reina acima dos céus e tem um nome capaz de nos salvar. Aleluia! É Jesus, só Jesus, só Jesus. Sem Cristo entregou sua vida, de forma espontânea ele a deu. Ninguém poderia obrigá-lo, foi seu próprio amor que o moveu. Em breve, o Rei dos Reis, vestido em glória, com todo o seu poder, voltará. Vem, Senhor, sim, Jesus, voltará. Vem, Senhor, aleluia. Deus seja louvado. Por favor, amados, sentai-vos. Quero rapidamente passar algumas informações para os irmãos que são importantes para o que estará acontecendo. No próximo domingo, às 9 horas da manhã, estaremos tendo a nossa assembleia regular. Venham, participem. Este é um privilégio que nós temos, como também dever que o Senhor nos confiou de juntos, numa assembleia democraticamente, estarmos tomando as nossas decisões. Participem. E também no próximo mês nós temos algumas coisas já acontecendo, sendo divulgadas com o Ministério Jovens e o Ministério de Casais. Os jovens, eles terão no dia 25 de março às 19 horas um acústico ambiental. Vale a pena você participar. Está aberto inclusive para todos os irmãos.
Mas o interessante também é que nós teremos outras duas igrejas participando, juventudes. Então queremos sim investir nesta área, fortalecer também os jovens que nós temos para que sejam abençoados, participe. E olha, já pensou seu filho, a sua filha que não está comprometido vir e encontrar a bênção dele também no encontro desse, hein, Luiz? Oh, coisa boa. Foi no encontro assim que a Ed me pediu em namoro, né? Então, que coisa boa. Irmãos, e também nós teremos um encontro de casais. Bem disse o Cleito a respeito desse encontro. É um encontro onde nós teremos momento de adoração, teremos momento de edificação, teremos um momento de descontração, mas como é importante separar essa data e já vir para este encontro de casais que estará acontecendo no dia 11 de março. E quero nesse momento pedir que os irmãos, se assim quiserem, baixar sua cabeça ou fechar seus olhos, mas se colocar nesse momento em espírito de oração. Já estamos intercedendo por alguns assuntos. Na área avivamento, que haja despertamento nas nossas vidas, na vida de cada membro, de cada família da Igreja Batista no Jardim Ambiental. Estamos pedindo ao Senhor vida com Ele, vida com Deus e Deus na vida. Interceda também pelo nosso Brasil, o nosso povo, a nossa nação, pela salvação das autoridades que temos. Interceda desde a salvação pelo nosso presidente e todas as autoridades constituídas. Só há governo com temor quando os homens são salvos por Cristo. Não é uma questão de religiosidade, não é uma questão de cristianismo, é uma questão de conversão, salvação em Jesus Cristo. Intercedam pelos nossos missionários na Cristolândia, Josiane, Meape, Robert, Zandra, evangelistas e missionários Ernest e Ana. E também peço que intercedam pela saúde da irmã Arsenita, Arlindo e Ivone, Ernest e Ana, Dutra, Denise, Leni, Márcio, Luiz, meu pai, Pedro Caragnano, Orildo, Rosemary, sua mãe, minha sogra Dona Tina, irmão da Zandra. Coloque na sua oração o conforto também pelo Pedro e Leciane, que hoje tiveram a perda de um ente querido, da avó. Interceda pela família. Bondoso Deus, nós nos colocamos como teu povo, como tua igreja diante do teu altar, colocando cada necessidade que temos, cada necessidade que aqui foi apresentada, cada situação que aqui já foi, Deus, colocada pelo teu povo e está sendo, enquanto nós estamos na tua presença, clamamos em nome do Senhor Jesus, pela tua ação, pela tua intervenção. É o Senhor abrindo as portas, o Senhor dando as respostas, o Senhor derramando a paz diante de situações conflitantes, situações difíceis, situações às vezes desconfortáveis. O Senhor sabe como cada um está. Pedimos a tua bênção sobre estas vidas e colocamos diante do Senhor a salvação, Pai, do nosso povo, do nosso amado Brasil, pedindo a Deus por todas as autoridades constituídas, começando pelo nosso presidente Luiz Inácio da Silva, Lula Inácio da Silva. Peço a tua bênção, ó Deus, pela salvação e conversão desse homem e com ele todos os que exercem autoridade. Só assim eu sei que terá nesse governo temor. E peço, bondoso Deus, pelos nossos missionários. Peço pela saúde de cada vida que aqui já está no teu altar, na tua presença. Ouça, Pai, o nosso clamor. Eu oro com teu povo, com a tua igreja,
colocando esses assuntos aos teus pés, no teu altar, em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Graças a Deus. Antes da última colocação, agradecer a Deus, é claro, pela vida de todos que estão aqui, mas em especial também do meu cunhado Wallace e minha irmã Márcia. Levanta a mão aí, vocês já estiveram aqui. São essas duas pessoas amadas que eu amo e que estão comigo hoje, vão ficar até amanhã. Irmãos, orem por mim. Então, que prazer tê-los aqui, graças a Deus. Para quem não lembra, a minha irmã Márcia tomou uma decisão, recebendo Jesus como seu Salvador aqui, se não me falha a memória, dia 24 de abril do ano passado, na celebração da Páscoa. Ela voltou para São Paulo, eu pude acompanhá-la online, ela foi acompanhada lá também presencialmente, numa igreja batista que indicamos duas, ela foi, já ficou firme e, amados, foi batizada e o pastor me convidou para batizá-la. E ela está firme no Senhor até hoje. Amém, amados? Ore pelo meu cunhado, irmãos, para que ele também entenda que não é uma questão de opção religiosa, igreja. Meus irmãos, é Jesus. É Jesus o caminho, a verdade e a vida. Que a salvação da casa da minha irmã seja completa, porque é a vontade de Deus. Amém, amados? Ore para que Deus me dê palavras duras hoje, enquanto a gente comer uma pizza, para que ele entenda a verdade. Não é verdade, amados? Às vezes evangelizar comendo é bom, é verdade ou não é? Então, que Deus abençoe. Mas o meu cunhado já sabe, porque já conversamos a respeito disso. Temos ali duas vidas preciosas que eu não sei se é a primeira vez, peço desculpa. Talvez é uma das pessoas com quem eu falei hoje online. Ok, olha, vou pedir que vocês só levante a mão para o povo identificar, eu não quero constrangê-las não. Bem-vindas em nome de Jesus, que é o supremo pastor dessa igreja. Amém, amados? Se alguém falar que eu sou titular, não acreditem. Eu só sou servo. O principal aqui é Jesus. Então, como é bom ter essas pessoas conosco, vocês estão recebendo uma lembrança de nossa igreja e teremos o maior prazer de estar orando por qualquer necessidade ou conversando com vocês em qualquer situação. Voltem, eu nem me sinto constrangido, eu peço mesmo, voltem, que a gente possa juntos adorar ao Senhor aqui. Como é bom poder estar na casa do Senhor. Ellen, enquanto nos preparamos para continuar louvando, aqueles irmãos e irmãs que vieram com o propósito de dedicar os seus dízimos ou entregar suas ofertas, vão poder fazê-lo enquanto cantamos. Mas eu quero lembrá-los que aqui, à luz da palavra de Deus, nós ensinamos que ser dizimista, ofertar, é uma expressão de reconhecimento que Deus é o nosso sustentador. Amém, amados? É uma expressão de gratidão, de reconhecimento, de louvor. Nunca cobraremos, mas ensinaremos que privilégio nós temos de reconhecer que Deus é bom com a gente. Seja fiel como Ele tem sido fiel na sua vida. Vamos ficar em pé, vamos começar a louvar, a adorar o nome do Senhor e que o Espírito de Deus já tenha toda a liberdade para ir falando aos nossos corações e preparando-nos também para a mensagem que receberemos. Amém, amém. Antes de nós começarmos a louvar o Senhor e a cantar esse cântico que nos lembra o Deus a quem nós servimos, lá no Salmo 128, verso 1 diz assim: há muitas bênçãos para o homem que ama e obedece ao Senhor, andando sempre nos seus caminhos. Seu trabalho renderá muito e em todas as áreas da vida ele será feliz. E aí o salmista continua dizendo a respeito das bênçãos na família, a respeito das bênçãos no trabalho. E aí ele vai colocando ali e vai reforçando aquilo que ele disse anteriormente, que há muitas bênçãos para quem anda no caminho do Senhor. Mas o que a Bíblia também nos ensina é que, ainda que haja as bênçãos, o amor de Deus não muda para conosco se nós estamos fazendo aquilo que é o correto ou o errado.
É só a gente parar e pensar nos nossos filhos. Eliane, quando um dos seus filhos faz alguma coisa errada, você não gosta, mas você deixa de amar? Não deixa. E aí a gente lembra que o nosso amor é aqui, né? Mas imagina o tamanho do amor do Senhor. Você consegue imaginar o amor, o tamanho desse amor? Não, você não imagina não, Rutinha, você está errado. O amor de meu Deus é inabalável. Aí ele vem trazendo, se você puder colocar lá para mim, Raquel, as características que ele traz do amor de Deus. Ele é constante, ele é extenso, ele é gigante e ele é intenso. Porque a pessoa que escreveu essa letra, ela não consegue mensurar o tamanho. Então, quando a gente vai falando, a gente vai pensando, bom, ele é constante, porque apesar de eu fazer ou não fazer, ele continua me amando. Ele é extenso, porque se eu pudesse medir assim em terra, olhar para frente e ver, eu não vejo o fim. Ele é gigante, porque qualquer coisa que eu não consiga pegar é gigante. E ele é intenso, porque quando ele nos alcança, não sobra nada, né? Não resta pedra sobre pedra. A gente se derrama quando a gente descobre esse amor. E eu queria convidar você para nós louvarmos ao Senhor, cantando esse cântico, você se lembrando que não importa, ainda que a nossa alegria seja de agradar ao Senhor e seja a de estar sempre na presença do Senhor, o amor de Deus por nós não muda. Amém? Vamos louvar o Senhor. Seu amor, que todo bem que eu fizer não vai aumentar o seu amor por mim. Tão grande é seu amor, que todo mal que eu fizer não vai diminuir o seu amor por mim. Constante, inabalável, seu perdão é incomparável, a sua graça é inesgotável, inabalável. Seu amor, que todo bem que eu fizer não vai aumentar o seu amor por mim. Tão grande é seu amor, que todo mal que eu fizer não vai diminuir o seu amor por mim. Constante, extenso, gigante, intenso,
incomparável, a sua graça é inesgotável. O amor de meu Deus é inabalável, inabalável. Seu perdão é incomparável, a sua graça é inesgotável, inabalável. Amém. Esse próximo cântico que nós vamos cantar é um cântico de gratidão e que expressa a nossa gratidão ao Senhor por tudo aquilo que nós temos recebido dele. E aí ele fala assim, que agradeço por Cristo, agradeço pelo Espírito do Senhor, pelas nossas provações, pelas nossas famílias, pelos nossos irmãos, pela nossa igreja. Eu te agradeço, ó Espírito do Senhor. Que você nesse cântico, que eu nesse cântico, a gente possa colocar no altar do Senhor a nossa gratidão, mas também colocar os nossos queridos, que precisam ainda aceitar o Senhor e entender que o amor do Senhor foi tão grande por eles quanto foi por nós, e que o Senhor mandou o Senhor Jesus Cristo não à toa, mas mandou o Senhor Jesus Cristo para nos limpar, para nos livrar dos nossos pecados e muito mais especialmente para nos dar a eternidade com o Pai. A eternidade onde não vai haver sofrimento, não vai haver qualquer tipo de outra dor ou de outra coisa que nos tire a paz, porque onde nós estaremos habitando com a própria paz, nós estaremos habitando com o próprio Deus de amor. Que nesse cântico você agradeça ao Senhor pela provisão, mas também coloque os teus queridos em oração. Amém? Te agradeço, ó Pai, pelo amor derramado, pela tua provisão. Nada tem nos faltado, pela tua proteção e por tua misericórdia. Em tudo tu és Pai, Senhor. Mais uma vez, te agradeço, ó Pai, pelo amor derramado, pela tua provisão. Nada tem nos faltado, pela tua proteção e por tua misericórdia. Em tudo tu és Pai, Senhor. Te agradeço, ó Pai,
situações, pelas nossas famílias, eu agradeço, ó Espírito do Senhor, pelos nossos irmãos, pela tua igreja, te agradeço, ó Espírito do Senhor. Amém. Difícil, né, quando a gente para pensar que a gente vai agradecer ao Senhor pelas provações, né? Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, se tudo der certo, mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, se tudo der certo, mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Senhor, nós queremos te dar honras, glórias e toda adoração, porque só o Senhor é digno de receber, e nós somos privilegiados de entregar ao Senhor e do Senhor ouvir a nossa oração e do Senhor receber a nossa adoração. Mas também queremos pedir que esses louvores tenham falado e preparado os nossos corações para receber a Tua Palavra, para que a Tua Palavra encontre em nós um lugar bom para ser plantada, para crescer e para frutificar muito para Teu louvor, para Tua honra, Deus. Fala conosco
E nós oramos também pedindo para que o Teu Santo Espírito tenha total liberdade para falar aos nossos corações, que a gente não endureça o nosso coração nem a nossa mente, mas que a gente, entendendo aquilo que o Senhor está falando para nós, que a gente receba e parta para obedecer e fazer aquilo que agrada ao Senhor, porque assim como lemos no Salmo, quem se agrada nos Teus caminhos, o Senhor também abençoa e o Senhor se faz presente, Pai. Como é doce, como é bom quando a gente pode estar louvando ao Senhor e sabendo que o Senhor ouve o nosso louvor e que esses louvores falam aquilo que o nosso coração muitas vezes não conseguiria expressar em palavras. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Mas nós oramos agradecidos porque o Teu Santo Espírito leva também aquilo que nós estamos sentindo e muitas vezes não verbalizamos, Pai. E como é doce ser amado pelo Senhor, Pai. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito por nós, em nós e conosco, no meio de nós. E que em nome de Jesus, toda a Tua palavra encontre em nós um lugar bom para crescer. Em nome de Jesus que nós oramos ao Senhor. Amém. Amém, irmãos. Podemos nos sentar? Salmo 10, verso 17. Salmo 10, verso 17. Tu, Senhor, ouves a súplica dos necessitados. Tu os reanimas e atendes ao seu clamor. Só pelo texto há vários temas, vários assuntos que a gente pode aqui na direção do Senhor explorar. Mas hoje eu quero falar sobre os ouvidos de Deus continuam abertos para nos ouvir. Os ouvidos de Deus continuam abertos para nos ouvir. Depois de ler esse texto, a gente pode concluir que só ficando neste texto, nesse versículo, que Davi não estava passando por nenhum problema. Você lê o texto, você enxerga no texto uma segurança, uma paz, uma tranquilidade tremenda. Mas quando você olha para o contexto, quando você começa a olhar para a vida de Davi, você vai ver que Davi, ele vivia montanha russa. Ele tinha altos e baixos. Em outras palavras, ele era muito parecido com o que nós também às vezes somos. É verdade ou não é? Quantas vezes nós passamos por situações de altos e baixos? Quantas vezes nós já não vivemos isso? Eu gostaria de dizer que o cristão não passa por momentos difíceis. Eu gostaria muito de poder afirmar que nós não vamos ter momentos baixos de nossa vida. Eu gostaria de falar que não vamos viver momentos instáveis, mas eu não posso. Eu seria um falso guia espiritual, eu seria um falso pastor, um falso profeta, já que eu tenho que pregar o que a palavra de Deus ensina. E se cada um de nós desejar em casa investigar as emoções, as alegrias, as tristezas de Davi, que era chamado um homem segundo o coração de Deus, a leitura dos Salmos vai nos revelar quem era esse homem segundo o coração de Deus. Que não obstante ao fato de ser um homem segundo o coração de Deus, era um homem muitas vezes instável. Era um homem muitas vezes com altos e baixos na sua vida. Muitas vezes bem fervoroso, em outros momentos nem tanto. Orando muito e às vezes deixando de orar. Meditando na palavra do Senhor e às vezes deixando de meditar. O Salmo vai nos mostrar isso. Todos os Salmos nos revelam quem era Davi. Então, ele representa. Ele é muito parecido com cada um de nós. Nós temos muito dessa humanidade, é claro, até hoje em nós. A verdade, irmãos, é que homens e mulheres de fé também enfrentam problemas.
Homens e mulheres de fé planteiam e sofrem de dor, passam por vales profundos que não gostariam. E nós vamos descobrindo que mesmo sendo cristãos, mesmo sendo filhos de Deus, a vida não é só alegria. Eu nem preciso pedir que vocês confirmem, porque eu sei que vocês sabem disso. Eu sei que vocês sabem disso. Mas nem sempre também tudo, mesmo tendo fé em Deus, está tranquilo. E mesmo tendo fé, nem sempre tudo é favorável. E tudo isso é importante para que a gente comece a enxergar o que Deus ele quer falar com a gente à luz. Porque há momentos que parece até que as coisas vão ficar piores. Você já não teve impressão, em alguns momentos de sua vida, que parece que as coisas ainda vão piorar? Que você acha que está ruim, mas pode piorar? Pois é. E aí, parece que fica pior quando eu oro e nada acontece. Oro por um filho, oro pela filha, oro pelo marido, oro pelo genro, oro pela nora, oro pelos meus vizinhos, oro por amigos, e parece que Deus não está nos ouvindo, parece que nada acontece. Eu estou pedindo e parece que eu não estou sendo atendido. Eu suplico e não obtenho resposta de Deus. É isso que muitas vezes envolve cada um de nós. Quem nunca sentiu que suas orações parecem em alguns momentos não passar do teto? Você pode chorar, você pode prantear, você pode ter um bom tempo de oração, mas parece que pela falta de respostas, a nossa oração não passou do teto. Muitas vezes é isso que nós vivemos, é isso que nós experimentamos. Olhando só para o Salmo 10, nós não sabemos quais eram as aflições naquele momento que Davi estava vivendo. Ele tinha muitas aflições. Mas eu posso identificar no Salmo 10 a principal das aflições que ele tinha naquele momento era que Deus parecia estar longe dele. Não existe, me parece, aflição maior ou pior do que sentir que Deus está longe, que Deus está distante, que parece que não se importa. Às vezes eu tenho que traduzir isso na minha vida, lembrando que eu sou pai, lembrando que eu sou filho, lembrando que eu sou irmão. E como é difícil lidar com uma situação onde parece que o pai ou a mãe não estão nem aí com você. É fácil lidar com isso? Se você não passou por isso, Deus seja louvado. Mas tem muitos filhos que parecem ter essa experiência de pais distantes, que não estão nem aí. Bom, o número aumenta de pessoas que parecem estar distantes, que são os filhos em relação aos pais. Quantos filhos os pais sentem que estão distantes e quando procuram querendo alguma coisa, pedir alguma coisa, exigir alguma coisa, mas eles estão distantes. Quantos pais não estão sofrendo porque seus filhos não ligam, seus filhos não conversam, seus filhos não visitam, seus filhos parecem não se importar. Então a aflição, ela se torna imensamente insuportável quando parece que Deus Pai está distante, longe de nós. É nesse contexto que Davi, inspirado por Deus, ele escreve o Salmo 10, ensinando pelo menos 3 lições que eu quero destacar hoje, mas ensinando 3 lições preciosas sobre o fato dos ouvidos de Deus estarem abertos, sim, para nos ouvir. Só que eu gostaria de colocar isso na direção que Deus me deu, olhando para esse salmo,
mostrando o que Davi vai colocando na sua oração, o que ele vai conversando com Deus, o que ele vai colocando nesse cântico, o que ele vai cantando para o Senhor nesse salmo, enquanto ele vai mostrando a sua grande aflição. Primeira lição: os ouvidos de Deus não estão surdos para as nossas inquietações. Os ouvidos de Deus, eu repito, não estão surdos para as nossas inquietações. Quais são as inquietações que te perturbam nesse momento? É profissional? É a falta de resposta profissional? É a falta de uma porta que se abra? Envolve a questão sentimental, relacional? Envolve a questão, é claro, família? Eu não sei quais são as inquietações, saúde, mas uma coisa eu sei, há muitas situações na vida que podem nos deixar inquietos. Existe um transtorno hoje que é muito falado, divulgado, que é o transtorno bipolar. O transtorno bipolar é uma doença mental que leva o portador a sofrer com oscilações no humor. Normalmente, pessoas assim, elas podem ir da tristeza profunda, daqui a pouco, para uma euforia extrema. É impressionante. Na vida de alguns cristãos, esse tipo de transtorno, porque somos seres humanos, não pense que o cristão não pode ter algum transtorno, que ele pode sim, mas como seres humanos, mesmo cristãos, passam por isso, então é mais ou menos como se ele estivesse, Lauro, um homem cristão, uma mulher cristã tendo esse transtorno, ele vai do mais miserável homem que é, ao mais espiritual, de repente, no final da tarde, que você pode encontrar. Bom, na vida espiritual, a bipolaridade, ela pode ir do lamento ao louvor, muito rapidamente. Isso vai nos ensinando que homens e mulheres de fé, eles ora louvam, ora lamentam. Ora estão sorrindo, ora podem estar chorando. Mas isso não significa que ele tem um transtorno na sua vida. Pois uma coisa é certa na vida de quem conhece a Deus: ele sempre permanece aos pés do Senhor. O seu choro, o seu lamento, as suas inquietações, ele continua depositando, colocando nos pés do Senhor. Onde você tem colocado as suas inquietações? Quem tem ouvido a respeito das suas inquietações? Os ouvidos de Deus não estão surdos para que você não o busque. Davi vai nos mostrar que a gente deve buscar o Senhor em meio a todas as inquietações, em meio a tudo que nos perturba, em meio a tudo que pode tirar a nossa paz e até mesmo a nossa própria vontade de querer Deus. O que caracteriza o cristão é que na alegria ou na tristeza, parece frase de casamento, você recebe na alegria e na tristeza, na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza. Não é coisa de casamento? Como eu já fiz muito, é claro que eu sei que é. Então, você vai ver na vida do cristão que, meus amados, o que caracteriza uma pessoa que imita Cristo é que na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza, sempre ele recorre a um Pai de amor. Ele sempre vai recorrer a Deus. Então a primeira coisa que eu preciso aqui guardar no meu coração, eu posso ter pessoas confiáveis com quem eu posso falar. Eu posso ter o meu terapeuta de confiança, isso não é um problema em si, fique tranquilo se você tem um profissional que te acompanhe. Com esse temor também a Deus, louve a Deus por isso. Eu posso ter pessoas confiáveis na minha vida, mas o que eu não posso é deixar de recorrer a Deus, Pai. O que eu não posso é deixar de falar com meu Deus. O lugar do crente principalmente é lamentar, mas também louvar. É estar nos
pés do Senhor. Amém, amados? Onde você tem estado? Esse é o melhor lugar para estar. Aos pés do Senhor. O verso 1 diz assim: Senhor, por que estás tão longe de mim? Lembra no início da mensagem que eu disse que se nós ficássemos só na leitura do verso 17, parecia que não tinha problema na vida. Olha o que diz o texto: Senhor, por que está longe de mim? Por que te escondes em tempos de angústias? Olha só, te escondes em tempos de angústia. Então Davi, ele está colocando para a pessoa certa. Ele está falando com Deus. Ele está colocando abertamente diante de Deus o que está no seu coração. E é isso que ele coloca. Amados, mesmo perplexo, diante do que estava acontecendo na sua vida, Davi não usou o silêncio de Deus para correr da presença dele. Entenda isso. Mas ele usou o silêncio de Deus em algumas respostas que não vinham, em algumas orações que não estavam tendo ainda o sim, mas ele a resposta de Deus, o silêncio de Deus como resposta para um incentivo e continuar buscando mais a Deus. Como é que você está? Você se sente motivado só porque Deus está dizendo sim? Ou da mesma forma quando ele diz não? E quando ele fica em silêncio e significa ainda não vou responder? Ou quando leva mais tempo do que eu espero? Como é que eu estou? Como é que você está? Então Davi, ele vai nos ensinando coisas tremendas. Davi estava sentindo Deus distante, estava com a sensação de que ele não ouve, mas não desistiu de buscá-lo. Você já desistiu de colocar aos pés do Senhor aquele motivo particular que você tem, porque parece que não vai mudar, parece que nada vai acontecer, parece que aquele coração não vai mudar, que aquela vida não pode ser transformada mais, que não há mais chance, que aquela porta não vai se abrir, que aquele resultado de exame médico não pode mudar, que aquilo acabou? Amados, se eu estiver fazendo isso, eu estou, infelizmente, deixando de estar aos pés de quem eu tenho que estar, que é Deus. Eu deixo de buscar a Deus. Então, eu não vou viver aquilo que, de repente, Deus quer que eu viva. Então, nós precisamos aprender isso. Que os ouvidos de Deus não estão surdos para as nossas inquietações. Sejam elas quais forem, do tamanho que forem, o nosso Deus é maior do que todas as nossas aflições, todas as nossas inquietações. Então, a melhor forma de nos lembrarmos da proximidade de Deus é perseverando em oração e continuar falando com Ele. A verdade é que Deus nunca se afasta de nós. O próprio Senhor Jesus Cristo prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos e dos séculos, porque Ele está presente. Amém, amados? Creia. Não está fugindo um detalhe do teu estilo de vida diante dos olhos de Deus, porque Ele conhece quantos fios de cabelo não tem, e até quem não tem cabelo, Ele conhece também. Fique tranquilo, viu, Marco? Como a gente precisa aprender isso e viver isso. Segunda lição: os ouvidos de Deus não estão surdos para as nossas indagações. Ué, mas o senhor não falou a mesma coisa agora? Não, falei inquietações. Indagação ou indagações é outra coisa. A inquietação de Davi foi por sentir Deus longe dele. Aliás, se você vê mesmo que a Bíblia ensina, ele só sentia. Por isso que às vezes o nosso sentimento é enganoso. Hoje eu sinto que a pessoa está bem comigo.
E amanhã eu encontro ela e sinto que ela não está bem comigo. Eu sinto que eu não estou legal agora e daqui a pouco eu me sinto tão bem. Eu sinto que eu gosto. Aí eu experimento e falo, não gosto. Não é verdade? É. Então a gente vai aprendendo muitas coisas. A inquietação de Davi era por esse motivo. No fundo, ele sabia que Deus estava bem perto dele, perto bastante para ouvir também suas indagações. Você tem alguma coisa para indagar a Deus? Eu assisti há muito tempo atrás, assisti um filme, que eu esqueci o nome, e esse filme falava da vida de um pastor que tinha muitos altos e baixos, um pregador americano. E ele um dia falou para a mãe dele, ele estava na casa da mãe, mãe, eu preciso, quando eu era jovem eu tinha o meu quarto de oração, preciso ir lá. Aí a mãe olhou para ele, filho, mas você vai para o quarto, daquele quartinho de oração? É, mas toda vez que você foi lá, foi para indagar a Deus. Você foi lá para brigar com Deus. Pois é, mãe, eu estou precisando ir lá. Eu estou passando por situações em que eu tenho que perguntar alguma coisa para Deus, viu? E ele orava tão intensamente que parecia que ele estava brigando com alguém no filme. E era só ele no quarto. Um vizinho ou outro passava e ouvia, até que alguém mudou. Vizinha, tá tudo bem? Ih, tá tudo bem. É só meu filho. E o que? Mas tá bem? Não, tá bem. Ele está brigando com Deus. Deixa ele lá. Deixa que ele se entenda. Deus. Será que eu entendo que muitas vezes as minhas indagações elas precisam ser colocadas também para a pessoa certa? É isso que Davi ele vai experimentar. Indagando a Deus, Davi descreve de forma bem viva o caráter, por exemplo, do ímpio, que parecia que estava melhor do que ele, que parecia muitas vezes que vivia situações muito melhores do que ele, que temia a Deus. Então ele diz nos versos 8 a 10, que o ímpio fica à espreita, perto dos povoados. Ele fica em emboscadas, mata os inocentes, procurando às escondidas as suas vítimas, falando com Deus. Fica à espreita como um leão escondido. Fica à espreita para apanhar o necessitado. Apanha o necessitado e o arrasta para a sua rede. Agachado, fica de tocaia. As suas vítimas caem em seu poder. Falando com Deus. Ele estava indagando a Deus. Às vezes eu tenho coisas na minha vida que eu tenho coragem para falar para muita gente, de outras pessoas. Falo mal do que elas fizeram para mim e o mal que eu estou fazendo agora também falando delas. E o pior mal é quem me ouve, porque o correto seria falar, você já falou tudo isso para Deus? Não, então me desculpe, você está falando com a pessoa errada. Então, nunca vou atrás de conversa, falou ou não falou, me desculpe. Eu não acredito que pessoas que estão falando de mim, ou de você, ou da sua casa, ou da sua família, estão querendo o bem delas e o nosso. Porque a primeira indagação eu tenho que colocar aos pés do Senhor. E ele diz, e depois vai e fale com aquela pessoa em particular. Não é assim que a Bíblia nos ensina? Mas às vezes eu esqueço de fazer isso com Deus, de falar com Deus. Por isso que Davi ele coloca suas indagações e o pior de tudo é que aquele ímpio, se você ler o texto com muito cuidado, parece alguém de dentro da casa, da família. Era alguém do povo de Deus, era alguém dentro da casa de Israel. Mas por que Davi optou por registrar com tanta vivacidade o caráter do ímpio? Por que que ele fez isso e colocou com tamanha intensidade a sua indagação diante de Deus? Se você ficar atento no texto, você vê que o objetivo dele, de Davi, é também na inspiração divina, nos deixar cara a cara com o mundo real. O mundo onde nós estamos é duro. E às vezes os maiores golpes que nós sofremos não vêm de estranhos. E eu não estou colocando vocês contra os seus familiares, contra os seus amigos.
Mas as maiores decepções e frustrações que nós temos na vida, você já percebeu que não nos causam quem não nos conhece? Que normalmente é quem nos conhece. Vem de quem nós não esperávamos. Parece que a pessoa fica na tocaia, procurando uma oportunidade, uma brecha. Dê um motivo para você ver. E ela te joga na cara. Você já se sentiu assim ou sou eu? Já também? Bom, tem que ter coragem para admitir. Graças a Deus isso não foi comigo e a Ede. Mas às vezes acontece. Não comigo com ela, mas pessoas nos frustram, nos decepcionam. Irmãos, não existe lugar seguro nesse mundo. Eu gostaria de falar que existe. Nem deveria ser, mas até mesmo, me perdoe a sinceridade, na igreja, às vezes nós podemos conviver com homens e mulheres que também podem nos causar dor. Eu estou falando uma inverdade, irmãos? Mas é verdade ou não é? Às vezes, até dentro da igreja. Pode ficar tranquilo, Irani. Nunca fiz a irmã isso e os que estão aqui. Eu estou dizendo que às vezes, dentro da igreja, também podemos encontrar pessoas que nos causam muita dor. É real ou não é, amados? Então, a nossa indagação, ela tem que ser colocada diante do Senhor. Indagando a Deus sobre por que pessoas assim ficam impunes. É o que Davi está colocando. Davi revela o caráter desse tipo de gente. Gente que fica espreita. Gente que fica uma oportunidade. Gente que não vê a hora de mostrar os seus defeitos. Gente que não vê a hora de mostrar onde você caiu. Gente que não vê a hora de aumentar o mal que você pode estar vivendo, porque nós também somos causadores. É o tipo de gente que eu coloco diante de Deus. Por quê, Senhor? Eu confiei, eu amava, eu andei, eu entreguei. E às vezes é isso que nos leva à dor. Os ouvidos de Deus não estão fechados para as nossas orações. Ou sejam, indagando a Deus sobre o ímpio que parece estar impune, Davi vai revelando o caráter dele, né? Vai mostrando isso, né? E mostrando de forma clara como muitas vezes nós deixamos de aprender. O ímpio, ele disse, é arrogante. Como se expressa a arrogância? Como que uma pessoa se expressa na sua arrogância? O verso 2 a 6 descreve isso. Em sua arrogância, o ímpio persegue o pobre, que é apanhado em suas tramas. Ele se gaba da sua própria cobiça e em sua ganância amaldiçoa e insulta o Senhor. Então, no mundo, quando eu identifico pessoas que não têm o temor de Deus, não respeitam a Deus, não respeitam o que Deus ama, e se for político, eu não voto nesse tipo de gente em nome de Jesus. Amém, amados? Eu vou repetir, irmãos. Ok. Então, é importante, os caminhos, diz o texto, desse tipo de gente, parece prosperar sempre. Tão acima de sua compreensão às tuas leis, que ele faz pouco caso de todos também os seus adversários. Pensando consigo mesmo, nada me abalará, desgraça nenhuma me atingirá, nem a mim, nem aos meus descendentes. É assim que o arrogante age. Isso está no mundo acontecendo diariamente, irmãos, não só no campo da política. Está acontecendo diariamente. Além do ímpio ser arrogante, ele é agressivo. Eu tenho que fazer a pergunta, como se expressa a agressão? Versos 7 a 11 responde, sua boca está cheia de maldições. Não posso aqui descrever todas as maldições, mas pessoas assim normalmente têm uma boca obscena. Boca que fala só coisas que não edificam. Mentiras, ameaças, diz o texto. Violência e maldade estão em sua língua. Fica
à espreita perto dos povoados, e há pouco eu falei sobre isso, emboscadas, mata os inocentes, as escondidas as suas vítimas, fica à espreita como o leão escondido, fica à espreita para apanhar o necessitado, arrasta em sua rede. E aí vai. O ímpio, ele assume no seu coração que não há Deus. Eles ignoram a lei de Deus. Por que se acham que as nações sofrem tanto hoje, meus amados? Porque quem governa não crê. Quem governa não busca. Quem governa pode ser até religioso, mas não significa que é nascido de novo, que é salvo por Jesus Cristo. O ímpio nem sempre ele se veste, meus amados, como um ateu. Se nem for e parecer um ministro de justiça, ele pode até parecer também, porque ele aprende isso com o pai das trevas. Então a gente tem que entender isso. Pessoas assim, elas ferem, elas ignoram, elas machucam, elas agridem quem estiver no seu caminho. Mas aprendemos que os ouvidos de Deus, eles não estão surdos para as nossas inquietações e para as nossas indagações. E esses fatos nos levam agora à última aplicação. Os ouvidos de Deus não estão surdos para as nossas intercessões. Posso ter as inquietações, eu posso colocar as minhas indagações, e os ouvidos de Deus continuam abertos. Mas eu também preciso colocar as minhas intercessões. Importante para quem está inquieto e indignado, talvez até com Deus: Senhor, por que ainda não respondeu? Por que não saiu ao socorro? Por que o Senhor ainda não veio ao encontro? Por que o Senhor não abriu aquela porta? Sejam quais forem os motivos. Mas o importante para quem está inquieto, indignado, mesmo com Deus, o importante é que você não deixe de orar. Não deixe de orar. Vou aprofundar isso. Não deixe de clamar. Clamar na oração significa você se derramar diante do Senhor. Significa você abrir a boca com vontade. Você não abandona a comunhão com Deus. Você vai perseverar. E perseverando você conseguirá orar mais e mais e vai voltar a interceder. E você vai descobrir que mesmo que não venham as respostas na sua oração intercessória, Deus, Ele está tratando da sua vida e do seu coração. Quanto mais você ora, mais Deus tem de você e mais você recebe de Deus. Não é uma questão, eu tenho que ser ouvido no meu pedido. Eu tenho que ser respondido diante das minhas inquietações. Deus tem que colocar no meu coração coisas novas e tirar essas indagações que eu tenho. O que eu preciso é continuar intercedendo, porque quando eu continuo intercedendo e orando, Deus, Ele tem mais de mim, mas acima de tudo, o que eu preciso é ter mais. Isso fica claro. Aqui no Salmo 10, Davi intercedeu baseado em 3 convicções. Primeira, intercede que tem convicção da percepção de Deus. Ele sabe quem é Deus e que Deus está presente. Então ele diz no verso 12 a 14, levanta-te, Senhor, ergue a tua mão, ó Deus, não esqueças os necessitados, porque o ímpio insulta ao Senhor, insulta a ti, Senhor, dizendo no seu íntimo, de nada terás conta, mas tu enxergas o sofrimento, erva as mãos, a vítima deles entrega-se a ti.
Tu és o protetor do órfão. Então Deus vai nos ensinando com essas verdades. Segunda convicção de quem intercede. Intercede quem tem convicção da posição de Deus. Isso está nos versos 15 a 16 e 16 do Salmo 10. Veja o que ele disse. Quebra o braço do ímpio e do pecador. Pede contas de impiedade até que dela nada mais. Olha o que ele diz. O Senhor é rei para todo sempre. Da sua terra desaparecem os outros povos que não creem no Senhor. Mas nós cremos. Amém, amados? Eu sei na minha intercessão a posição do meu Deus. Pode até os ímpios estarem prevalecendo, mas eu sei no final quem fica. O povo de Deus. A terceira e última convicção, intercede quem tem convicção do poder de Deus, que está no verso 17 e 18, e o verso 17 foi o texto base para essa mensagem. Então diz assim, Tu, Senhor, ouves a súplica dos necessitados. Tu os reanimas e atendes a seu clamor. E ele continua, defende os órfãos e o oprimido, a fim de que o homem, que é pó, já não cause terror. Que coisa maravilhosa. Eu sei o que está destinado para a minha vida e para a sua vida, se você ama a Deus. O terror nunca fará parte da sua eternidade. Nunca na sua vida você pode ficar tranquilo que o temor quanto ao que vai acontecer no futuro não vai ser algo comparado às aflições dessa vida, porque o nosso futuro tem nome e é uma pessoa que cremos e confessamos hoje. Jesus é a pessoa do futuro e eu estou nele, ele está em mim. Então os ouvidos de Deus não estão surdos para as nossas inquietações, nem para as nossas indagações, nem para as nossas intercessões. Na última noite que Jesus passou com os discípulos, sabendo ele que era a última noite, os discípulos não sabiam, Jesus disse, não os deixarei órfãos. Eles não entenderam inicialmente. Aí Jesus completou, voltarei para vocês. João capítulo 14, verso 10. De fato, após a ressurreição, ele voltou para os discípulos. E depois dessa aparição, ele teve a sua ascensão ao céu. E agora, esperamos como sua igreja. Por isso que eu continuo insistindo que a última oração a ser respondida é a que diz, ora, vem Senhor Jesus. É a última oração para nós, como igreja, a ser respondida. Mas o interessante é que até que esse dia chegue, o Senhor Jesus não nos deixou órfãos. Ele deu o Espírito Santo, o Espírito Consolador, o Espírito que ensina, o Espírito que instrui, o Espírito que capacita, o Espírito que nos leva ao entendimento da palavra e a viver a palavra de acordo com a vontade do Senhor. Então Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 15, versos 26 e 27, quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do meu Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Que coisa maravilhosa! É como se Jesus estivesse deixando claro, filhos, eu vim aqui para glorificar o nome do Pai, que amou o mundo de tal maneira que enviou a mim, seu Filho, para que todo aquele que crê em mim, na obra que eu vou fazer, não tenham dúvidas que crendo terão a vida eterna. Então meu Pai é glorificado pela obra que eu vou realizar. Mas eu vou enviar o Espírito Santo. E o Espírito Santo ele terá um principal ministério. Qual o principal ministério do Espírito Santo? Glorificar o Senhor Jesus.
E qual uma das características do ministério do Espírito Santo na nossa vida? Nos santificar, nos capacitar, nos ensinar e nos levar a entender que, apesar de estarmos no mundo, lembramos as palavras do Senhor Jesus e com convicção vivemos. Nesse mundo nós temos aflições, mas temos bom ânimo, porque o nosso Redentor, a quem o Espírito Santo glorifica, meus amados, ele venceu e diz, vocês também vencerão. E além disso, nós vivemos outra bênção, porque agora eu também glorifico com o Espírito Santo, no meu estilo de vida, na maneira como eu estou vivendo, o próprio Senhor Jesus é glorificado na minha vida e na sua. Pode ter altos e baixos. Podem ter situações acontecendo que eu não gostaria. Podem ter aflições que eu não esperava viver. Pode estar acontecendo várias coisas, mas uma coisa eu tenho certeza, nós estamos aqui para que o nome do Senhor seja glorificado, não porque tudo vai bem, ou porque as coisas não estão como eu gostaria, mas porque Ele é Deus, é Senhor, e não há outro em nossa vida, a não ser o próprio Senhor que por nós pagou o preço na cruz do Calvário. E eu vivo para Ele. Então aprendemos com tudo isso, que por mais que sintamos que Deus está longe, que Ele se esconde e que parece que Ele não responde, isso não passa de impressão de nossas almas equivocadas, limitadas, humanas. Porque Deus, meus amados, é como disse o cântico, Ele é intenso, Ele é extenso. Quem pode medir o seu amor, a sua glória, a sua graça? Eu sei que Ele está aqui. A promessa do Senhor é de que nunca ficaríamos só. Não esqueça, Ele prometeu isso. E por último, os ouvidos de Deus não estão surdos para que não nos ouça. Você tem falado diariamente com o Senhor? Tem tido o seu tempo de oração com o Senhor? Tem tido o seu tempo de meditação diária no Senhor, na palavra? Nós é que tantas vezes inquietos, indignados, para o Senhor. Isaías 55:3 diz, dai-me ouvidos e venham a mim, ouçam-me, para que sua alma viva. Os ouvidos de Deus, do profeta Isaías, continuam abertos para nos ouvir. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, amados? Seja o que for que você esteja vivendo agora, coloque nos ouvidos do Pai. Coloque diante do Senhor. Seja qual for a situação. A principal, talvez, tem que ser a vida. Se uma pessoa não tem Jesus como seu Salvador pessoal, ou ainda não confessa Jesus Cristo como seu Salvador, e talvez até publicamente, essa é a decisão principal a ser tomada. Colocar a sua vida diante dele, recebê-lo, aceitá-lo, e deixa ele fazer o resto. Enquanto você acreditar que não é o momento, não é a hora, é porque você continua no controle de si mesmo. Deus pode falar, Deus pode estar falando, mas você não quer dar a direção do seu estilo de vida para Ele, porque você sabe que Ele muda, transforma. Mas é isso que Ele quer na nossa vida. Eu quero, por gentileza, antes de cantarmos a última música, eu quero orar, mas eu quero colocar quem precisar também diante do Senhor. E a primeira pergunta, se você não tem segurança da sua salvação eterna em Jesus Cristo, o único caminho, a única resposta segura se chama Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Pastor, eu já ouvi isso. Pastor, eu sei que essa é a decisão que eu preciso tomar. E hoje, eu quero que Deus ouça a minha oração, invocando o seu nome para minha salvação.
Alguém faça um sinal e eu vou orar por você. Alguém? Pastor, ore por mim, que eu estou me colocando assim nesse momento diante de Deus. Alguém? E eu não sei quais são os motivos, talvez, das suas inquietações, e não preciso saber. E nem das suas indagações. Ou talvez nem porque você parou de orar. Mas sejam quais forem os motivos. A minha oração é que a sua decisão seja novamente voltar e colocar a sua vida aos pés do Senhor. Coloque sua vida em consagração ao Senhor. Dedique-se novamente ao Senhor. Pastor, ore por mim, eu sou uma dessas pessoas. Alguém que humildemente se vê nessa condição e precisa assim voltar e se colocar diante do Pai? Só um sinal. Bondoso Deus, a mim cabe pregar o que o Senhor me confiou. Na certeza que é o Teu Santo Espírito que fala, que é o Teu Santo Espírito que convence, é o Teu Espírito que converte. E eu sei que a fé é ouvir a pregação da Tua palavra. Então, na certeza de que essa palavra não voltará vazia, cuide de cada vida, cuide de cada pessoa que está aqui no culto presencial ou online conosco. Fale aos corações, bondoso. E se há decisões que cada um de nós precisamos tomar antes de deitar, de dormir, que essa decisão seja no íntimo tomada com o Senhor. E o Teu nome seja glorificado. Mesmo que eu nunca tome conhecimento de que foi nessa noite que o Senhor falou. O que queremos é que o Teu nome seja glorificado. E essas decisões sejam tomadas antes que esse dia termine. Eu oro, clamo, em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Irmãos, passamos uns minutos hoje, mas foi necessário. Peço a compreensão de todos. Já está escurecendo, a gente sai daqui, não está totalmente escuro ainda, tá bom? Vamos ficar em pé, amados. Vamos terminar cantando, louvando, bendizendo o nome do Senhor. O Wallace, meu cunhado, o agregado, Márcia, minha irmã, as duas vidas preciosas que estão com a gente hoje. Que prazer tê-las aqui, que prazer tê-lo aqui. Venham mais vezes, tá bom? Quero dar um abraço em vocês na hora que estivermos saindo. Marco, que prazer revê-lo, meu irmão. Fique firme e sua digníssima. Deus seja louvado. Pelo que eu lembro, o seu nome é Marco. Coisa linda, meu irmão, lindo. Que a Bíblia diz, nunca retires os marcos de vossa vida. Eu não sei se é bem esse o sentido do texto, mas eu gosto desse texto. Está em Provérbios. Vamos louvar. Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus. Viva e poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu
sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus. Viva e poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, tão pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. O amor de Deus é rico em benefícios. O amor de Deus não mede sacrifícios. Nos braços desse amor recebo o perdão comprado por Jesus. Amor de encontramos também nos próximos cultos, na quarta-feira, no sábado dos jovens. E que você tenha uma semana abençoada na presença do Senhor. Amém? Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus, o amor de Deus.
sacrifícios, nos braços desse amor, recebo o perdão, comprado por Jesus. O amor de Deus é puro e consciente, como as manhãs, é firme e constante, e se entregou na cruz. A morte dele